O governo Lula confirmou, conforme ideia defendida durante campanha eleitoral, o aumento do salário mínimo a partir de maio. Passa de R$ 1.302 para R$ 1.320. Eleva, portanto, o aumento real no valor fixado no começo do ano pela gestão anterior. Mas, como todos os trabalhadores, a CUT pleiteia ainda um valor maior que os R$ 1.320. A central sindical se baseia nos cálculos do DIEESE, que mostram que, se o programa de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompido por Temer e Bolsonaro, hoje o valor seria de pouco mais de R$ 1.380. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Uma boa noite para você, Fausto. Bem-vindo ao seu jornal mais uma vez. Boa noite, Kaique. Boa noite a todos novamente. Fausto, conta pra gente o que foi essa política de valorização do salário mínimo. Então, Kaique, a política de valorização do salário mínimo foi uma política definida e negociada entre o movimento sindical brasileiro e o governo Lula, no primeiro governo, que de alguma forma construiu um processo permanente de valorização, de modo que os ganhos da economia se transformassem, fossem transferidos em parte para o salário mínimo. Ou seja, você tinha o reajuste, ou seja, a manutenção do poder de compra do salário mínimo pela inflação, mais o aumento do PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, além dele aumentar o salário mínimo além da inflação, ele também funcionou como um mecanismo aí contracíclico, E aí também uma outra questão, para você ter uma ideia da importância, se não tivesse tido a política de valorização do salário mínimo, hoje a gente estaria com um salário mínimo abaixo dos R$700. Por outro lado, se o governo Bolsonaro tivesse mantido a política de salário mínimo, a gente teria hoje um salário mínimo aí de 1.380. Então, só esses dois dados ajudam a gente a entender como a política de valorização contribui para a ampliação do valor do salário mínimo e impactar um conjunto bastante grande da sociedade. Além desses trabalhadores, que ganham salário mínimo, quem mais é beneficiado pelos reajustes da remuneração? Então, o salário mínimo ele impacta cerca de 60 milhões de brasileiros. Não são só os trabalhadores que ganham salário mínimo, mas também cerca de 25 milhões de aposentados, e impacta não só os trabalhadores formais, mas também os trabalhadores informais. A grande maioria, por exemplo, os trabalhadores domésticos, recebem um salário mínimo, e o salário mínimo é referência também na economia informal. Então, quando a gente vai olhando para todo o mercado de trabalho, para a economia como um todo, o salário mínimo tem impacto direto numa quantidade bastante grande das famílias, e além disso, ele normalmente impacta de maneira muito forte das periferias e nas regiões mais pobres do país. Então, a política de valorização do salário mínimo é uma das principais políticas de distribuição de renda numa economia tão desigual como a economia brasileira. Fausto, a gente lembra que o DIEESE divulga todos os meses o valor do salário mínimo necessário, que hoje ficaria ali acima de R$ 6,5 mil, R$ 6.500. Como é que o país pode caminhar para ter um salário mínimo maior, que permita que as pessoas tenham uma vida mais digna? Então, Kaique, esse é um dado de referência, O valor do salário mínimo calculado pelo DIEESE é quanto que o salário mínimo deveria ser, para que você garantisse as mínimas condições de vida para a população. Ele é uma meta, é algo que a gente tem que ir buscando, A gente vai construindo isso conforme você vai melhorando a distribuição de renda no Brasil e conforme você vai distribuindo a riqueza que é aqui produzida e que a própria economia também vai crescendo. Por isso que a política de valorização do salário mínimo é importante. É importante que a gente construa essa relação entre o salário mínimo e o crescimento econômico, que os ganhos da sociedade sejam distribuídos por meio do salário mínimo, e além disso, o bom início é a gente começar a partir da continuidade disso a partir de agora. Ou seja, a roda começou a girar. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem tem mais um encontro com vocês. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até a próxima. Uma boa noite, bom fim de semana.